Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 12º domingo do tempo comum. E hoje a liturgia nos apresenta Jesus como o grande Deus que diz ao mar: cala-te, e o mar se cala. Deus que está presente mesmo quando não parece. Deus que cuida mesmo quando parece que a gente vai afundar, que a gente vai morrer, vai perecer. Então, Deus que cuida de nós. Para os antigos, povo de Israel, eles acreditavam piamente que somente Deus podia acalmar o mar. Na verdade, os antigos, antes da fé monoteísta, acreditavam que existia um Deus que cuidava do mar, o Deus Netuno na Itália, em Roma, na Roma Antiga, Poseidon na Grécia Antiga. Aqui no nosso Brasil, infelizmente, tem também algum povo aí que diz que é a Iemanjá, a rainha das águas, ela que manda no mar, todo esse paganismo todo. Na verdade, não é nada disso. Só Deus pode acalmar as coisas. Isso é tão verdade que na primeira leitura de hoje nós vemos o livro de Jó, o Senhor dizendo a Jó: Jó, quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando ele lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quem foi que botou limite no mar? Fui eu. Fui eu que falei ao mar: você vai vir até aqui, daqui para cá você não passa. Deus dizendo a Jó: Jó, independente do sofrimento que você esteja vivendo, eu posso dizer para. Mas, Senhor, se você pode dizer para, por que me deixou passar por tantas turbulências, por tanto sofrimento? É que Deus tem propósitos que nós não conhecemos. Então, Deus aqui, Ele acalma o mar, Ele delimita as águas do mar, Ele faz as coisas estarem em ordens, apesar de o mar ser sempre forte e violento. Nós então encontramos no Evangelho Jesus também em um mar. Não é bem o mar. Na verdade era o lago de Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia, ou chamado também de Lago de Quinerete no hebraico. Era o lugar onde Pedro viveu, onde Pedro nasceu e viveu durante toda a sua vida. O Mar da Galileia é um lago bastante pequeno até, mas ele está a 210 metros abaixo do nível do mar. É lógico que um lago em si, ele não consegue fazer ondas, Mas acontece que o Mar da Galileia, ele está ali bem nessa depressão. Ao redor do Mar da Galileia existem vários conjuntos de montanhas, como por exemplo as montanhas do Golã, que são grandes montanhas com corredores bastante definidos aonde o vento pode passar, e também tem as altas montanhas, os Alpes, os grandes montes que a parte de cima está sempre congelada, só descongela na época do verão. Nas outras estações está ali congelado, esse gelo derrete e desce para o Mar da Galileia, fazendo com que o seu nível da água suba. Mas quando chega final da tarde, na época de verão, os ventos se formam nas montanhas do Golã e descem, levando este mar a chegar até 10 metros de altura nas ondas do mar. E foi justamente este lago que Jesus estava com os discípulos. E é interessante que o Evangelho ele é todo programado, São Marcos aqui coloca tudo certinho. Jesus estava na beira da margem com os discípulos. Terminou o dia, estava terminando. Ele diz: vamos para o outro lado. Para que ir para o outro lado? Jesus precisava descansar também, a multidão não dava folga para ele. Ele vai até o meio do mar e depois, quando chega no meio do mar, as ondas começam a se levantar e ele descansa, ele dorme ali. O evangelista diz assim: havia a barca
que certamente era a barca de Pedro, e haviam outras barcas. Quando os evangelistas falam da barca, eles estão falando da igreja de Deus. A barca de Jesus é a barca onde está Pedro, é a barca de Pedro. Por exemplo, a sede da nossa religião católica não fica em Israel, a terra de Jesus. Não fica na Terra Santa. E por que não fica? Porque a igreja não foi fundada sobre Jesus. A igreja foi fundada sobre Pedro. Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aonde está o corpo do apóstolo São Pedro, em Roma, lá é a sede da igreja, porque a igreja é de Pedro, a barca é de Pedro, e Jesus está na barca de Pedro. Quem tem o domínio de todas as coisas é Jesus, mas a barca é de Pedro, ele que é a pedra na qual Jesus fundou a igreja. Então Jesus está na barca de Pedro. Existem outras barcas, mas nessas outras barcas Jesus não está. Elas parecem igreja, tem cara de igreja, prega como se fosse igreja, leem o evangelho, leem as escrituras, vivem uma fé, vivem uma moral cristã, mas não está ali Jesus. Jesus está na barca de Pedro. O evangelista faz isso de propósito. Jesus parece dormir. Ou melhor, Jesus estava dormindo sobre um travesseiro, estava descansando. Na história da igreja, nós vemos vários momentos em que o Senhor parecia dormir. Nós já passamos muitas crises tremendas. Por exemplo, depois da Revolução Francesa, 1898, alguma coisa assim, nós passamos por um período muito difícil com a fé da nossa igreja. A França, lugares de vários santos, de pessoas iluminadas, passa por uma decadência tremenda. Metade do clero do país inteiro deixa o sacerdócio. Outra parte bem grande, uma parte bem expressiva, se tornam sacerdotes do governo, sacerdotes do rei. Eles só podiam falar aquilo que o rei mandava, só podiam ler os textos que o Estado escolhia, não podia falar contra o governo de jeito nenhum, não podia tocar em política, neste assunto, e eles recebiam do governo, recebiam o seu salário do governo. Eles eram padres, chamados padres de mordaça. Os bispos, os religiosos, os mosteiros, todos vendidos, e a igreja parecia acabar. Neste turbilhão contra a fé, Deus levanta a voz do Cristo em um homem bem simples, chamado João Maria Vianney. São João Maria Vianney, um homem rude da roça, que se sentiu chamado por Deus a pregar o evangelho e a ser padre. Foi estudar para ser padre, mas o coitado era muito limitado, ele era muito burrinho, ele não conseguia aprender as coisas, ficou sendo ensinado, pelo padre da sua paróquia durante muito tempo, às escondidas e tal. Com muita dificuldade ele foi ordenado diácono. E é bem interessante, ter umas histórias sobre São João Maria Vianney que é de chorar. Ele, quando foi fazer o dia da sua eleição, que foi lá, o padre levou ele até o bispo para pedir a ordenação dele. O vigário-geral estava conversando com o bispo e o padre dizendo: não, vamos ordená-lo, ele é um homem muito santo, ele é muito bom e tal. E o vigário-geral disse assim: mas senhor bispo, o senhor vai ordenar esse jumento? E ele estava ali atrás, aí ele ouviu aquilo. Aí quando o vigário-geral chega perto dele: me desculpa, não era bem isso que eu queria dizer e tal. Ele disse: não se preocupe, não foi justamente um jumento que levou Jesus para dentro da cidade de Jerusalém? Eu quero ser só esse jumento mesmo, não tem problema. Ordenaram ele com muita dificuldade. Aí mandaram ele lá para o cantinho do nada, uma cidadezinha chamada Arnos, lá no fim da França, para lá. Ele vai ficar lá no meio daquele povinho lá, ninguém nem vai saber que este homem existe. Ele chega ali e ele é a voz de Cristo. E ele prega, e ele fala, e ele traz a devoção à igreja, ele põe o Santíssimo Sacramento, ele movimenta tanto a França que o governo francês teve que fazer uma linha de trem
de Paris até a cidade de Ars, de tanta gente que ia lá ver, não um jumento que foi ordenado, mas um homem santo que era a voz de Cristo. Ele era tão bom, coitado, que ele, quando ia fazer os sermões de domingo, ele sentava, escrevia tudinho, aí depois ele lia, relia, aí ele se esquecia de algumas partes, ele acordava de madrugada para poder ler e tentar decorar aquilo que ele mesmo escreveu, e não conseguia, e às vezes quando chegava na hora do sermão, ele começava a falar empolgado, se esquecia, sentava e começava a chorar, e toda a igreja chorava junto com ele. E foi a voz de Cristo no meio daquela tragédia de uma igreja sem fé que dizia: cala-te, para, cessa. E ele fez a fé reacender. A igreja de Deus que é cuidada por Cristo durante todo o tempo. A barca também somos cada um de nós. Deus está dentro de nós, Ele está cuidando de nós. Ele é aquele que se faz presente, principalmente quando nós não entendemos, quando nós não vemos. Quantas vezes nós passamos por dificuldades, por tormentas, parece que a nossa vida vai ter um fim. Quantas vezes nós passamos por momentos de doença, de desespero, de abandono, de sofrimento, uma série de coisas, e nós rezamos dizendo: Senhor, onde você está? Ou às vezes nem conseguimos rezar de tanto desespero, a gente não consegue nem rezar, porque parece que Deus nem está presente. Mas hoje o Senhor vem dizer mais uma vez: eu estou presente sim, eu cuido. Assim como Ele disse para Jó, foi eu que delimitei os lugares onde o mar poderia ficar, sou eu que delimito aonde a alma humana pode sofrer, o tanto que ela pode sofrer. É a mesma coisa que Jesus levanta e diz para o mar: cala-te, e o mar cala-se. No final do Evangelho, Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Por que ainda não têm fé? Para que tanto medo? Para que tanto desespero? Para que gritar tanto? Para que se desesperar tanto? Você não sabe que eu cuido de todas as coisas? E esta é a voz que nós temos que ouvir todos os dias do Senhor. Não precisa ter medo, não se desespere, eu estou aqui. Tenha fé, creia. Que o Senhor nos dê o dom da fé e Ele acalme as tempestades que existem dentro de nós, criadas pelo mundo ou por nós mesmos. Ele nunca abandonou a igreja e Ele jamais abandonará você, porque você é a igreja de Deus.